Quero falar inglês agora para poder agradecer a Peter Colassino e a Jonathan Cartlett por estarem aqui conosco. E eles estão se conectando a partir da Austrália, são 6 horas da manhã, e isso é uma grande oportunidade para todos nós, porque vamos poder desfrutar da experiência da Infrastructure Austrália e aprender sobre as melhores práticas internacionais. Como nós sabemos, a Austrália se destaca em termos da infraestrutura, não somente em PPPs, mas infraestrutura em geral. Sempre se diz que eles têm uma das melhores práticas mundiais e para nós é uma excelente oportunidade de tê-los conosco aqui. Eu vou apresentá-los e depois vamos escutar as suas apresentações. Depois teremos uma sessão aberta para perguntas e respostas, que também vamos coordenar daqui. O senhor Peter Colassino é o diretor de Políticas e Pesquisa da Infrastructure Austrália, é uma das vozes principais dessa instituição, e ele se encarrega das políticas relativas à produtividade industrial, planificação, e também é líder de estratégia em assuntos corporativos. E Jonathan tem cargos muito importantes no governo, na indústria, e também tem trabalhado com grandes operadores de infraestrutura mundialmente, e como diretor de políticas na Austrália, e ele tem também trabalhado no plano de infraestrutura de 2019, trabalha em diferentes programas, mas também foi diretor-geral de uma empresa. E o Dr. Jonathan Cartlett é o diretor da Infrastructure Austrália, e sempre tentando melhorar a qualidade de vida, a produtividade da infraestrutura, a produtividade também, a resiliência. E há 20 anos ele trabalha na gestão executiva e relacionamento com o governo em vários setores, em empresas da Austrália e do Reino Unido. E também tem tido cargos como o Green Council da Austrália e também na Agência Ambiental Sustentável da Austrália. Tem um mestrado em estudos internacionais e tem trabalhado em diferentes instituições. Depois da sessão, vamos ter um debate, uma sessão de perguntas e respostas, também com Tomás Serebrytsky, que é o principal assessor econômico para a infraestrutura no BID e um dos principais autores do desenvolvimento da infraestrutura na região. Então, Peter e Jonathan, vocês têm a palavra. Muito obrigada por estar aqui conosco. É realmente um prazer escutá-los e posteriormente será muito bom ter a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada pela apresentação, Anchor. Muito obrigada por nos convidar. São 6 horas da manhã agora em Sydney. Mas sabemos que vocês tiveram um dia com excelentes apresentações como parte deste evento, então estamos realmente muito agradecidos pelo convite e também agradecemos a oportunidade de compartilhar o nosso conhecimento daqui da Austrália. Então, a nossa conversa vai focar em como aplicar as melhores práticas na Austrália para tomar decisões em infraestrutura. Não vamos nos centrar somente nas PPPs. Depois, talvez a gente possa aprofundar na sessão de perguntas e respostas na PPPs, mas eu quero compartilhar com vocês a interface que existe entre a tomada de decisão na infraestrutura e as associações público-privadas, as parcerias público-privadas. E, uma vez mais, muito obrigada pelo convite. As diapositivas estão aqui. Mas na Austrália, nós temos o costume de agradecer a terra na qual estamos. O Jonathan e eu estamos em Sydney. Estamos na terra
Estamos aqui em uma das valiosas terras da Austrália, e aqui vocês podem ver que estamos agradecendo aos aborígenes e australianos e agradecemos a terra e lhe agradecemos também ter vias de comunicação e também agradecemos aos aborígenes que vivem nestas terras. Eu quero contextualizar o que nós fazemos nesse marco geral da infraestrutura. A nossa missão na Infrastructure Austrália é ter uma infraestrutura resiliente, sustentável e produtiva para todos os australianos, e o fazemos com base em dois princípios. Primeiro, avaliamos os casos de negócios, buscamos financiamento de mais de 250 milhões do governo central e depois submetemos isso aos estados e governos provinciais, mas também podemos receber do setor privado. Estamos avaliando um projeto que se chama Sound Cable, que vai ser um projeto de energia renovável maior do mundo e vai conectar a geração de energia solar do norte da Austrália até a Indonésia e Singapura. E também trabalhamos numa agenda de reforma para poder, no longo prazo, melhorar os padrões de vida. E o Jonathan e eu nos concentramos, então, nas formas destas políticas e trabalhamos também em 5 atividades essenciais. Primeiro, através de uma avaliação de lacunas e oportunidades em termos de infraestrutura da nação, através de um documento, que é um documento de infraestrutura, e depois fazemos uma reforma, fazemos um debate das políticas e vemos qual é a possibilidade de fazer uma planificação com relação a essa estrutura e ver quais são os documentos necessários. Depois temos interfaces com as diferentes políticas e fazemos isso através de uma avaliação de projetos e estabelecemos uma lista de prioridades. E ali temos, então, os principais investimentos em infraestrutura. Hoje em dia temos 160 projetos e isso bem por propostas de todos os governos da Austrália, dos estados. Todos os governos de diferentes estados da Austrália começaram a avaliar a sua capacidade de poder oferecer níveis recorde de investimento. O meu colega vai falar sobre isso, mas acreditamos que essa análise das capacidades é única no mundo. Por quê? Porque nos ajuda a entender como é possível aplicar todos esses conhecimentos aos projetos para poder entender como funciona essa indústria. Então, acreditamos que tudo isso funciona através do nosso ciclo de políticas que se concentra inicialmente na avaliação das necessidades da infraestrutura para estabelecer as políticas e as soluções, os investimentos, as oportunidades, e depois de que se estabelece uma lista de prioridades, observamos o setor em termos de sua capacidade e também vemos se os governos adoptam as nossas reformas e se criaram uma mudança no setor de infraestrutura. Bom, depois as políticas se viram afetadas pela Covid-19, mas eu quero dizer que em 2020 nós tínhamos uma estrutura que ia além da Covid, mas as mudanças que tivemos que fazer durante a pandemia permanecem e ainda não chegamos a um cenário pós-Covid. Quando o nosso relatório foi feito há 18 meses, vimos que foi realmente uma bola de cristal resiliente, o fato de tentar fazer a gestão da pandemia, esperando que o país se recupere, então tentando também diminuir o patrocínio do transporte público. E nesse tipo de políticas, nós entregamos produtos e tentamos ver o impacto
focando em camadas. Eu vou falar um pouco sobre isso e também de todos os detalhes desse slide, porque na parte de baixo vocês podem observar que temos 5 documentos principais. Temos o foco de base, temos uma visão da nação para que todos os programas sejam implementados da mesma forma, que incluam os custos, os resultados de sustentabilidade, benefícios sociais, governamentais, sustentáveis, o impacto econômico da infraestrutura. Também melhoramos a resiliência nacional e da indústria e também incluímos aqui uma base de pensamento para poder tomar melhores decisões com relação a investimentos. Na parte vermelha, temos as ferramentas. Então, nós utilizamos Dara, por exemplo, temos ferramentas para isso, aplicamos análises com diferentes critérios e também uma teoria de mudanças para poder tomar decisões de investimento dentro do nosso marco de decisões. E também temos vários produtos através do ciclo de políticas para poder ver qual é a lista de prioridades, fazemos uma avaliação do mercado e dessa forma podemos metodicamente analisar os projetos e estabelecer ou determinar as soluções e depois fazer o monitoramento dessas soluções. Então, vocês podem ver que o foco está nesses princípios, é uma metodologia que é repetida, que dá resultados consistentes, e isso é o que nós queremos obter como uma equipe de políticas. Mas talvez o que é mais conhecido é a lista de prioridades. Essa lista mostra as principais oportunidades de investimento no país. Temos os principais projetos e soluções que nós podemos ter aqui no nosso país, e isso está definido por meio de um impacto de 30 milhões de dólares australianos na nossa economia por cada ano de operação. A proposta, uma lista com propostas sem financiamento, e essa lista foi realizada com o governo federal, com os estados e com os territórios. É uma lista que está no nosso site da internet, vocês podem buscá-lo ali, e ali estão os benefícios que esses projetos procuram. E também, nessa lista de prioridades, temos que estabelecer os casos de negócios para ver quais são os projetos que serão financiados e também poder fornecer assessoria. Nós recebemos em 2016 88 casos de negócios e o número aumenta cada vez mais. Esse ano também recebemos mais 10 casos e estamos supondo que vamos receber mais 30 nos próximos meses. Então, só nosso papel na tomada de decisões na Austrália cresce cada vez mais. Nesse slide, podemos ver o contexto do plano de infraestrutura italiano. Do lado esquerdo, vocês podem observar a identificação de problemas, ferramentas de monitoramento, eu comentei anteriormente, mas do lado direito vocês podem ver a sofisticação, por dizer de alguma forma, do plano de infraestrutura australiano. Vocês veem que temos documentos que estão orientados para uma visão, e o plano em si fala de um documento grande de 600 páginas que está respaldado por planos muito detalhados que são suporte para a mudança e oferecem sim, uma ideia das melhores práticas que nós selecionamos. Nos planos se prioriza utilizando análise de critérios, de acordo com os princípios de sustentabilidade, e o resultado da avaliação entra na lista das nossas prioridades. Incluímos também 29 recomendações no plano, e essas 29 foram desdobradas em várias ações, cada uma vinculada com uma série de agências que vão implementá-las e também as formas de implementação. O documento do lado direito do slide são análises regionais e o resultado disso respalda o fato de que as agências possam entender como implementar as recomendações e como poder chegar ao nível seguinte para então podermos chegar
a um novo lugar, a um novo estado de avanço, de nível de avanço da indústria. Nosso foco tem estado na produtividade da indústria e na resiliência das diferentes regiões e nas áreas que o Jonathan gere. Depois temos a capacidade do mercado. Não se trata de um só documento, trata-se de várias avaliações com relação às possibilidades, ao risco e ao setor energético na primeira fase. E aqui vamos um pouquinho mais lentamente nessa transição, mas a nossa análise vai acelerar para poder abranger todas as áreas. Depois temos o setor público, especialmente a gestão de projetos, e a cadeia de aprovisionamento de materiais que foi afetada pelo Covid e que tem algumas limitações na Austrália com relação às aprovações para as planificações. Nós trabalhamos com várias tabelas e essas se concentram nas habilidades, nos riscos, e o Jonathan daqui a pouco vai detalhar isso um pouco mais. E entrando na Infrastructure Austrália, nós fomos a primeira do que agora é uma rede global de assessores de governo. Agora há 17 corpos de assessores de governo com o mesmo tipo de mandato. Aqui vocês podem ver a complexidade dos serviços que esses órgãos de infraestrutura proporcionam. Aqui podemos então ver uma série de todos os estados e territórios da Austrália e também podemos ver como os assessores da Austrália foram divididos em 3 órgãos e como esses órgãos cresceram no Commonwealth. E vocês podem ver, então, um elemento bem consistente de cada órgão, que é uma planificação de infraestrutura de longo prazo que dura mais de 15 anos. E também a priorização do investimento. Esse é um ciclo mais curto, como de 5 anos. E a ideia é desenvolver e compartilhar casos de negócios para garantir o investimento nas melhores práticas e desenvolvimento dos projetos. Muitas agências têm um papel importante na revisão, e esta é uma área que não está muito bem desenvolvida, especialmente na Austrália, onde realmente sabemos que é uma área emergente, mas ela requer um pouco mais de concentração nela. E é importante fazer perguntas sobre como avaliar o desempenho dos projetos para saber qual é o valor deles no longo prazo. Nós existimos como um órgão independente para poder monitorar as entregas e os investimentos, porque os projetos às vezes falham. Mas 75% dos projetos do transporte muitas vezes ultrapassam o orçamento. Então, e temos então esse problema tanto do orçamento como também do transporte. E essa é uma situação muito importante, porque 80% dos nossos projetos representam bilhões de dólares do ano que vem, e tudo tem a ver com a infraestrutura de transportes. Então, nós vemos um mercado extremamente aquecido e um desempenho ruim dos projetos, se comparados com os benefícios de custos. Então, nós nos centramos principalmente em como nós podemos melhorar os resultados, mas principalmente com um foco cada vez maior na entrega de projetos. Então, a ideia é trabalhar com esse documento que se chama o quadro de avaliação. É um método com propostas para a lista de prioridades centrado numa uma forma de ser estruturada, oferecendo valor com o ciclo de vida, mas também tem uma capacidade de avaliação completa. Pode ser aplicada tanto na infraestrutura social quanto na infraestrutura econômica e coexiste também com outras versões, trabalha com
projetos hidráulicos, de transporte, está baseado basicamente na avaliação das diferentes diretrizes que oferecem um modelo bastante maduro de avaliação de projetos de transporte nacionalmente, trabalhando com todas as jurisdições australianas. Nós continuamos trabalhando com o nosso arcabouço, da mesma maneira que temos um desenvolvimento como documento paralelo da Grã-Bretanha. Então, o arcabouço de avaliação, como mencionei, tem 4 estágios, fases. Temos a definição dos problemas, até a consideração das opções, o desenvolvimento de um caso de negócio e uma entrega. Nós temos uma série de agências e, em última instância, também as revisões. Eu teria que dizer realmente que, apesar de uma série de casos, e depois que tenhamos essas 4 etapas depois da implementação, nós não recebemos também revisões pós-implementação que realmente possam cumprir com estes guias. Muito embora tenhamos avaliado 88 projetos com financiamento, se ofereceu uma revisão muito boa depois da implementação, e esse continua sendo nosso enfoque, por isso nós concluímos guias sobre análise com uma série de critérios e avaliações econômicas, e também nos concentramos nas incertezas. A primeira etapa do processo, como disse anteriormente, é identificar o problema. E na Infrastructure Australia, nós basicamente fazemos uma avaliação genérica para poder ver as oportunidades e desafios da nação. E depois se fez esse relatório de 2019, que identificou 189 desafios e oportunidades, que foi complementado com um relatório que foi além da pandemia, com 6 desafios a mais, com mais 6 oportunidades que foram examinados durante a pandemia, e localizamos essa avaliação nos 102 desafios e oportunidades. E temos uma série de regiões na Austrália para poder ver as defasagens de infraestrutura, fizemos avaliação macro na nação, e depois nós localizamos cada região para analisar desde as cidades grandes como Sydney até comunidades pequenas, como a parte do noroeste da Austrália. Uma vez que a gente vai além da etapa da avaliação de problemas, temos que estabelecer uma visão. E realmente eu enfatizo sempre que a visão dos projetos varia muito entre aqueles que são os governos que operam a nível estratégico e os funcionários dos projetos. Mas, às vezes, não estão alinhados e também não estão alinhados com as operações de infraestrutura. Eu gosto de enfatizar isso, eu mostro essa pirâmide, porque o processo entre a aprovação das autoridades e do financiamento na Austrália é feito através do subcomitê do gabinete, que inclui altos níveis do governo e que oferecem um enfoque estratégico de acordo com a comunidade, e também o papel do patrocínio do departamento do ministério, que normalmente é concentrado nas necessidades da rede ou nas diferentes infraestruturas e nos resultados dos clientes, diferentemente dos resultados da comunidade, para quem finalmente nesses benefícios, e finalmente também a priorização do cliente ou da equipe, uma equipe que se concentra nisso para ver o desempenho do projeto da forma que poderiam ser incentivadas. E como resultado, nesse nível mais amplo, numa das nossas jurisdições, em South Wales, aqui nós estabelecemos 12 prioridades para o governo, uma criação de empregos, melhoria do ambiente, uma maior entrega de projetos. Essas 12 prioridades vinculam o processo decisório de investimento e se centram principalmente no esforço do governo em New South Wales, e isso é diferente das KPIs do projeto que vemos também nessa mesma jurisdição, que fala da segurança do trabalho, a produtividade, minimizando os defeitos, o controle de custos, etc., e todo o enfoque também do processo do gabinete
E, de acordo com isto, com desempenho também para os ministérios. Basicamente, nós temos aqui esses resultados que aqui são conflitantes e que se concentram principalmente no desempenho dos ministros da rede e também da produtividade in situ. E havia uma necessidade que as equipes unam os diferentes resultados e que as agências que trabalhem com os clientes se concentrem principalmente nesses resultados para poder se assegurar de que tudo possa encaixar e que haja um estímulo e boa remuneração. Existe uma série de prioridades misturadas e temos também princípios de sustentabilidade com uma visão que inclui o desempenho social, econômico e ambiental de governança e principalmente no que se refere às melhores práticas. Nós temos também prioridades a curto prazo para poder compreender também as prioridades a longo prazo dentro dos projetos. Apenas para tocar em duas fases, aqui nós temos a análise das opções, em que eu gostaria de enfatizar principalmente a forma como pensar realmente o mínimo que possa ser feito. E esse trabalho continua a se desenvolver com alterações, com preferências, tecnologias e coisas que ocorrem ao nosso redor. O desenvolvimento de um caso de negócios, e para isso eu recomendo realmente um mínimo. E aí, a partir daí, eu também enfatizaria a importância da reconsideração das diferentes opções de reformas, diferentes ativos, antes de considerar uma opção de construção ou de um projeto de capital para poder melhorar uma rede. E nós acreditamos que muitos projetos que nós vemos, em muitos casos de negócio, vemos uma propensão a correr muito para a construção e muitas vezes é importante também considerar uma solução em 2 ou 3 partes, em vez de haver as oportunidades, por exemplo, para o setor ferroviário, as rodovias, etc., ou outras medidas regulatórias. E, finalmente, a importância de também conseguir um bom resultado e, principalmente, o arcabouço de avaliação tem 3 considerações, que é a adequação estratégica, o impacto na sociedade e a possibilidade de entrega. Então, nós temos também a questão da integração das redes e também as prioridades das partes interessadas e também o impacto da sociedade tem a ver com uma análise de custo-benefício, analisando não apenas um CBA central, uma avaliação geral que possa levar em consideração a parte ambiental e a resiliência também, que é muito importante. E, finalmente, também avaliamos a entregabilidade do projeto, a governança também, além da gestão de risco e daqueles que estão incorporados, que é uma área que está sendo desenvolvida na Austrália. Eu vou pular essa parte aqui, mas enfatizar essa ideia de que nós, na Infrastructure Austrália, nós estamos indo além da análise do custo-benefício. É claro que essa é a ferramenta principal para considerar o impacto econômico, no entanto, não é suficientemente sofisticada para ser uma ferramenta decisória em si. Por isso, é preciso complementar com uma análise mais ampla, principalmente com fatores que não são fáceis de serem quantificáveis. E, ao pensar a respeito desse valor estratégico, é possível, então, apoiar projetos com essas análises de gestão de risco de menos de 1. E, ao considerar, então, a entregabilidade, então, essa fase final é entregar bem. Então, a seleção
dos diferentes modelos que fazem parte dessa fase, de forma que a escolha de uma PPP para trabalhar com o modelo poderiam ser aplicados nessa fase final. Então, para nós, na IA, nós tentamos evitar isso introduzindo um conjunto de princípios. Em primeiro lugar, como eu mencionei, a questão é ter uma abordagem de resultado, tanto para os lugares nos locais e também indo além dessa ideia de especificação do resultado para ver quais são os resultados para as comunidades e as pessoas onde vão necessitar dessa infraestrutura. Temos a questão também de projetos como intervenção dentro de um sistema complexo, envolvendo tanto muitas fases da indústria, mas também com um impacto tanto nos sistemas naturais como os construídos nas nossas cidades, e requer também um pensamento de um sistema complexo para compreender a melhor solução para poder entregar essas soluções, principalmente num ambiente muito urbanizado. Na Austrália, o setor da infraestrutura é o que adota menos a tecnologia digital, mas tem os maiores potenciais para uma melhoria da produtividade através de uma transformação digital. Cada vez que eu analiso a palavra digital, eu também me inclino a substituí-la com a palavra informação, porque a transformação digital da infraestrutura representa o reconhecimento, o valor da reutilização e o armazenamento das informações, principalmente as revisões posteriores que mencionamos tantas vezes. Outras áreas que são importantes têm a ver de se distanciar de uma maneira combativa para aumentar a colaboração, utilizando modelos comerciais para apoiá-lo, inclusive com normas internacionais. E, finalmente, nós temos oportunidades para também melhorar a inovação e, principalmente, com a adoção de uma série de métodos de construção e também um processo de compra que possa nos melhorar a estrutura de fabricação. Isso significa benefícios para a nossa força de trabalho e a indústria, que hoje é o último empregador de mulheres na nossa economia e que também enfrenta muitos desafios associados com o estresse e também a saúde mental com os trabalhadores. Há muito mais casos de suicídio. Eu quero falar sobre as reformas que nós identificamos nesse documento, mas com relação a esses 7 princípios, nós temos 30 recomendações facilmente adotáveis pelas agências que buscam uma reforma em alguma dessas 7 áreas ou apenas uma das 30 ações. E agora eu vou passar para o Jonathan para ele falar sobre a aplicação dos dados. Muito obrigado. Então, quando nós analisamos toda essa rede, seja na avaliação ou reforma, ou desenvolvimento de casos de negócios, ou análise de opções, a informação e a evidência desses dados e a forma como nós organizamos esses dados é básica para poder compreender e poder apresentar as informações para as autoridades e para a indústria. E, do ponto de vista setorial, nós temos uma bússola de infraestrutura que ajuda a mapear todos os pontos entre todas as organizações, em toda a cadeia envolvida na entrega tanto da agenda de reforma e dos ativos e projetos de infraestrutura no terreno. Nós exploramos, através desse compasso, dessa bússola, uma série de capacidades diferentes, com as partes interessadas, compreendendo as relações entre os setores em que trabalham e também a localização geográfica, para que possamos compreender e mapear a exposição, introduzindo isso no duto, na linha de produção em todo o país. Em termos de projeto, é importante compreender o que está acontecendo em termos da entrega de grandes
projetos, é fundamental para a infraestrutura, a Infrastructure Australia, o trabalho em colaboração com vários governos no país, cada um deles tendo as suas próprias prioridades para investimentos, e é importante que nós compreendamos como é que há interação entre essas diferentes linhas para poder coordenar e criar cronogramas para a indústria em relação ao futuro do investimento da infraestrutura em diferentes setores e para poder compreender as interdependências entre os setores em termos de demandas por diferentes habilidades, recursos e equipamentos. Como foi mencionado, à medida que nós avançamos, estamos vendo um investimento recorde nas diferentes linhas de investimento. Identificamos como crítico que tenhamos um repositório central para poder compreender a nossa linha, o volume de investimentos, como aqui vocês poderão ver. Aqui nós temos uma medida através de avaliação de coleta de dados para compreender como é que os grandes projetos que representam 460 bilhões, com 690 projetos, mais de 100 milhões de dólares. Aqui, grande parte desses projetos estão ativos e serão ativados nos próximos 12 meses, com um perfil anual de aproximadamente de 52 bilhões de dólares. A compreensão da relação inter-relação desses projetos é fundamental para poder compreender a capacidade do mercado e as limitações que existem dentro desse mercado e a exposição em termos dessa linha de produção. Agora, no local, é fundamental também que nós também possamos avaliar o desempenho da infraestrutura permeando esses diferentes setores, seja a compreensão dos princípios, mas também, fundamentalmente, também a qualidade, a acessibilidade e a possibilidade de compra dos ativos da infraestrutura dentro desse contexto. Então, temos que analisar como a infraestrutura teve um desempenho historicamente, como está se desempenhando atualmente, e junto à comunidade para os próximos 5, 10, 15 anos, oferecem, então, um conjunto de dados, na medida em que nós compreendemos como, na realidade, a infraestrutura está tendo seu desempenho, mas também como é que será a percepção dos usuários em relação a esse desempenho. É muito bom ter uma opinião mais objetiva com relação a esse desempenho. É importante ver como é que a comunidade está entendendo ou percebendo esse desempenho. Aqui nesse slide vocês poderão ver como essa percepção do desempenho é captado em diferentes setores e redes e serviços, oferecendo uma sensação das prioridades para a comunidade. E aqui vemos os números mais importantes e vamos compreender a nossa priorização em termos de desenvolvimento do estudo de caso dos negócios, à medida em que avaliamos todos os acessos e custos da comunidade. E realmente isso está representado quando analisamos tantos projetos que estamos coletando aqui, quando compreendemos essa linha de produção, quando temos uma compreensão mais profunda da percepção dos usuários e dos seus próprios ativos, do trabalho dentro da comunidade, quando analisamos também o mapeamento das organizações envolvidas no setor, nós poderemos ver se estamos, de fato, coletando dados eficazes que possam ajudar a fazer uma agenda reformada, na medida em que nós temos que considerar as prioridades para as reformas. E também reconhecemos que temos uma série de outros dados que serão fundamentais para poder integrar essas reformas. Temos que ter uma melhor compreensão da Infrastructure Australia, como nossos ativos estão tendo desempenho no terreno, das redes que estão por trás de todos esses ativos e as interdependências dos sistemas que existem, além das interações entre os ativos e redes e os locais. E isso nós temos que mencionar quando falamos da geografia, quando seja falando de Sydney ou Melbourne, ou se estamos falando de um lugar remoto, as diferenças entre esses lugares, na medida em que requerem serviços diferentes, ativos diferentes, para poder capitalizar as oportunidades e os dados que nós coletamos também para poder compreender esses lugares, é fundamental para tudo isso. Então,
É fundamental continuar com isso. Especialmente no que significa os ativos, as redes e os lugares. É fundamental, como eu já mencionei anteriormente, chegar a esta informação que eu vou apresentar. A Austrália está no auge da construção. Estamos fazendo cada vez mais projetos de infraestrutura, o que realmente está pressionando bastante tudo o que está sendo feito. E aqui temos uma banda de cor vinho em cima do gráfico, na parte de cima do gráfico, que está mostrando o auge da construção e infraestrutura na Austrália. Também vemos que existe um grande desenvolvimento na construção residencial e comercial, e isso supõe uma maior demanda de recursos para cobrir todas as atividades desses projetos. E o que nós conseguimos fazer nos nossos 420 projetos é que o fato de ter esses projetos nos permite fazer uma previsão dos recursos que vamos precisar e das matérias-primas que vamos precisar para todos esses projetos. Então, temos materiais, equipamentos, mão de obra, e assim podemos fazer um desdobramento de todos os insumos necessários, e isso nos permite saber onde estão os riscos de ter uma demanda excessiva, uma oferta excessiva de todos esses insumos, uma demanda excessiva de todos esses insumos. E aqui podemos ver também a relação com o investimento e com o gasto em relação com a totalidade dos projetos que nós temos. Da mesma forma, é importantíssimo compreender a capacidade do mercado para poder cumprir com o que se espera dos investimentos. Então, aqui vemos que há um crescimento do 30% do investimento de um ano para o outro. É muito bom ter um crescimento dessa ordem na infraestrutura de um ano para outro, que está entre 13% e 17%, porque é uma coisa viável. Mas quando se chega ao 30%, a pressão aumenta muito e nota-se que os resultados não são tão bons dos projetos, devido justamente a toda a pressão que existe para a realização desses projetos. Portanto, podemos também ver alguns cálculos que fazemos com relação ao compromisso do governo e do setor privado com relação a alguns projetos, e vemos que há uma diminuição no investimento, e isso é uma coisa relativa, mas esperamos que continue havendo um aumento da atividade e aumentando os projetos e os investimentos. De acordo com o desdobramento de saber aquilo que nós precisamos em termos de investimento, vemos quais são os insumos e o aumento da demanda desses insumos. Então, vemos que o que tem a ver com plantas, com usinas, com fábricas, temos um aumento importante. Também temos outras de construção civil também. E com relação à mão de obra, vai haver um crescimento de 75%, que será fundamental para poder cumprir com a entrega dos projetos de infraestrutura. E é por isso que é muito importante que existam pessoas preparadas, capacitadas em engenharia, em arquitetura e em outras profissões relativas à construção. Aqui também vemos a equipe e também vemos que haverá cada vez uma maior necessidade de equipes que trabalhem nisso e de materiais que possam ser empregados. Em 2023, teremos realmente o teto, o topo dessa evolução.
e haverá uma grande demanda pelo aço e haverá, sem dúvida, uma grande pressão no nível nacional, nos diferentes mercados. Nós reconhecemos que a nossa carteira de projetos, nosso portafólio de projetos é muito importante, e nós não conseguíamos entender tudo o que era necessário para poder cumprir com a entrega desses projetos. Então, vemos que há 50 profissões necessárias para poder cumprir com esses projetos. Então, vemos que precisamos ter essas diferentes profissões e também saber onde estão as carências com relação a dessas profissões para poder satisfazer a demanda. Fizemos um mapa e esperamos ter, sim, umas certas faltas de carências com relação a esse tipo de profissões. E estamos calculando que vamos precisar ao redor de 105.000 trabalhadores, e isso relacionado com as profissões que têm a ver com o desenvolvimento da infraestrutura. Então, temos que ver como entender como os trabalhadores dessas categorias participam nos projetos de infraestrutura e onde se encontra a fonte dessas ocupações, dessas profissões na economia e qual é a relação entre elas. Porque nós precisamos que esses profissionais estejam na infraestrutura, mas isso quer dizer que eles vão ter que sair da construção residencial ou da construção comercial, que cresce também ao mesmo tempo que os projetos de Excellent. infraestrutura. E agora Thank podemos, you então, very, passar very para as much for perguntas. an excellent presentation. Excelente. So we'll Muito start now obrigada the por questions. essa I excelente guess we'll take apresentação. turns with Então, Ancor. We vamos gathered agora many começar questions that com a sessão different de PPP units perguntas e across the region respostas. sent. Com a Ancor, nós Days já before temos aqui this várias presentation. So let perguntas me de start diferentes going back to lugares the da genesis of região. Infrastructure Australia. Algumas perguntas já foram You mentioned that enviadas anteriormente, it was set up em in dias anteriores, e eu vou 2008. começar então. And the question is, what was the driving force behind setting up Com Infrastructure Australia? Infrastructure There was a Austrália, que se champion in the public estabeleceu em sector. There 2008. was a Então, a pressure pergunta from é the qual private foi o sector motor por trás do asking to set up estabelecimento da an Infrastructure independent Austrália? infrastructure Houve agency or alguma coisa body. que incentivou So isso, o if you setor can público, o share setor a privado, que little bit exigia que of houvesse information uma agência de on how it was infraestrutura set up? especializada? Vocês poderiam compartilhar essa informação conosco? Bom, essa é uma pergunta excelente. E, para começar, não? A origem da Infrastructure Australia foi, na verdade, impulsionado pela indústria. Isso começou mais ou menos em 2007. Nós tínhamos um processo político muito ativo. Havia uma eleição, uma disputa bem acirrada, e uma das razões pelas quais se derrotou o partido que estava no governo naquele momento era a ideia de que o governo tinha investido em projetos de oportunismo político, mas que não satisfazia as verdadeiras necessidades do país. Inclusive um projeto particular que foi uma ferrovia que não havia nenhuma necessidade de investimento nessa ferrovia. E também o governo favoreceu alguns projetos regionais que não eram necessários. E o ministro de infraestrutura daquele governo estabeleceu a Infrastructure Australia com a assessoria
de alguns empresários, inclusive o Arlington, que estava em Professional Ways, e eu diria que eles chegaram a fazer uma planificação de tudo isso, um planejamento, perdão, de tudo isso, um design, co-design. Então, a ideia é que entre o governo e o setor privado se pudesse desenvolver essa nova agência, essa nova entidade do governo, e dessa forma desenvolver os lineamentos para os PPPs. Essas diretrizes continuam vigentes hoje em dia e acreditamos que existe uma certa necessidade de poder reformar isso para poder adotar ações mais colaborativas, tendo mais consideração com os terceirizados desde o início do projeto, também os contratos de engenharia Excellent, thanks. e também outros modelos empresariais. And thanks so much for Muito the obrigada. awesome presentation. I would say that one of Eu the most gostaria de frequent questions that we agradecer have received também has a to vocês do dois with essa and I'm incrível going to focus apresentação a couple e of them queria into the same dizer one, que uma that das has to do with perguntas the que costumam aparecer interinstitutional mais coordination. See, in the está Latin American and Caribbean relacionada context, we com face a enormous challenges when it comes to the coordenação coordination between those interinstitucional. entities Eu in charge vou of the public sintetizar várias investment management perguntas numa só. systems Nos and PPP países units, and sometimes da the América do relationship Sul with e do the Caribe, nós Ministry temos of grandes Finance or desafios Planning, where quando they have that tentamos role, similar ter to the uma one that you may coordenação have, entre os or the que planning ministry. fazem a So gestão the com o question would setor de be, what can you finanças, tell us com about the outros Australian setores, experience enfim, and the inclusive interaction com of your alguns institution ministérios. with Então, other o que eu gostaria institutional de players perguntar a that may vocês é play a se role in infrastructure development? poderiam falar sobre a Again, a experiência really great australiana question. da There has been, I relação da have to say, instituição que over the vocês last têm com 15 o governo years, australiano. a Essa slow realmente é uma pergunta muito evolution boa. of the Nos governance últimos 15 environment in anos, Australia around investment decision making. tem havido realmente We uma mentioned in evolução bastante 2008, lenta IA was formed. It was only a year do later entorno that the first governamental independent com state relação infrastructure aos body was also investimentos na formed. Austrália. And the role Em of those two bodies 2008, varies slightly, as I mentioned in the formou-se presentation. o primeiro grupo, We've had an increasingly o complex primeiro environment form, with corpo now estatal de around 10 infraestrutura independent infrastructure bodies e operating in Australia between states and federal o government. ambiente era cada vez mais So complicado, my o frank contexto era observation cada is the vez mais current environment's not complicado, havia perfect. vários grupos de And infraestrutura pleasingly, the independente new que government atuavam has nos committed diferentes to estados review e também Infrastructure tinha o governo Australia, federal. and we would Então, hope the a minha environment observação é que, around se us in bem o order contexto to atual talvez não improve the seja environment. perfeito, So o my reflections aren't governo going to be to suggest recém-eleito Australia is se perfect, comprometeu a fazer uma but revisão rather da to say that infraestrutura we're part of a Austrália para maturing poder melhorar tudo ecosystem. isso. And what we have today is E an aqui o que eu environment quero where sugerir é que estamos numa ultimately fase de large project amadurecimento, delivery agencies, particularly the de state and territory mudanças, temos que transport agencies, mudar. have Nós very temos um mature contexto, um processes for ambiente no qual project as development. grandes Other agências smaller encarregadas dos capital spend projetos, agencies at a como o state and territory transporte, level are often têm processos supported que by estão muito either an amadurecidos infrastructure e outras body, an independent agências com infrastructure body, menor gasto de or an capital, infrastructure que and structured geralmente têm finance também o unit within a respaldo de treasury algum dos for the development órgãos of business independentes de cases. infraestrutura e também Through that unidades de process, once a infraestrutura business case is developed, it's handed for independent que oversight, most often to the recebe independent infrastructure incentivo do body, Ministério das although when they develop Finanças, their own que business se cases dedica a to the algumas treasury. empresas em particular. Once a business case is developed, it will move through a gateway E model. já Each que of our jurisdictions se has está a gateway justificando o model in place caso, to track isso é project levado ao Ministério das development from Finanças, strategic business depois case alguma through das to agências de investment case infraestrutura and e ultimately depois fulfillment. se desenvolve Generally, um there is a modelo que six-stage process. permite I'd really encourage anyone listening to desenvolver have a o look at projeto. Infrastructure New South Wales Gateway É um Model projeto as que the tem high 6 watermark fases, for project scrutiny. 6 etapas, Through those e eu stages, solicito a they are qualquer mapped que against esteja Infrastructure interessado Australia's four-stage model for que review. So strategic veja a business case infraestrutura with de our early Gales. phase, obviously Eles options têm ali analysis and ultimately full uma business case. referência de And there's como that handoff organizar of este tipo oversight de to provide a coisas. really robust Nós, em assurance geral, environment o que fazemos where é organizar Commonwealth os investment projetos occurs.
However, as I E o mentioned, que we only look at precisamos projects é seeking more than produzir 250 ou million in gerar um investment. Our ambiente no state and qual territory os colleagues often look to much investimentos, smaller os projects, around recursos 20 sejam million of investidos. investment. Temos So we projetos have a com mais very de high level of 250 independent milhões scrutiny in e the os Australian environment. investimentos estatais são de uns 20 milhões. And Então, ultimately, temos um nível de we're hopeful independência that we're bastante delivering grande better outcomes through no that process. ambiente, However, no contexto really, in the absence of australiano. those E, post-completion em reviews, geral, that high level of esperamos scrutiny poder entregar melhores require in terms of resultados, project mas performance is na absent falta from our system at the dessas moment. revisões, I would say at a o Commonwealth level, the process que is slightly é simpler with the new agency. o There's escrutínio significant está project ausente do investment nosso delivery sistema nesse office, momento. developing business cases, E eu acho que and com a nova ultimately agência working alongside our haverá colleagues in um Treasury, escritório que vai in se the encarregar Infrastructure de and Project fiscalizar Finance a entrega dos Authority in order to projetos provide e os specialist nossos commercial and procurement colegas advice. Business da cases are tesouraria assessed through our e do process and then Ministério de ultimately delivered through Finanças vão SPIDO, so somewhat of a which se is the Special encarregar desse Projects projeto, vão Investment avaliar Delivery os Office. casos So relatively simple process for the Commonwealth. e especialmente tudo isso vai ser encaminhado para Maybe esse to I guess escritório de the projetos planning process especiais and para the poder priority garantir list. a entrega So dos you described projetos. very well E eu gostaria the de process starts voltar um with an pouco audit, a esse then processo de infrastructure plan, planejamento and e de then the prioridades. project Vocês priority descreveram list. muito bem And o the question processo, que is, começa com uma are auditoria, depois vem o state plano de governments, infraestrutura so is e it, depois o in other projeto. words, Mas a the pergunta projects are é: mandatory os in the governos sense that can estatais governments, federal or the state level, implement other têm projects, a or they have obrigação to say provide an de explanation of why aplicar the esses project that projetos they implement ou are not included in the precisam dar uma Infrastructure Australia explicação priority list? do Yeah. porquê That's another great question. I mean, we exist at não Infrastructure Australia to provide estão advice. incluídos So esses we projetos offer dentro das advice, prioridades da which we Infrastructure believe is Austrália? best practice Sim, to essa é uma boa improve pergunta. infrastructure Nós, na outcomes, nossa but agência, o que it's fazemos é absolutely within the assessorar discretion e of assessoramos governments, sobre of as elected melhores officials práticas to make para funding poder decisions. And melhorar we do see esses governments projetos de infraestrutura, generally follow mas the são os advice that's in funcionários our eleitos list. que So têm que in tomar as the most decisões. Nós recent damos uma assessoria Australian e eles government tomam as budget, decisões. 80% Então, o of que projects fazemos é funded had assessorar been os considered governos. through the Infrastructure O Australia último process. But of course, orçamento that leaves a e rump o of 18 dos projects that have projetos not been fully financiados considered through our process at the foram time of funding. financiados através And do we believe that Infrastructure the Austrália. scrutiny that Então, isso we deixou de offer lado helps alguns the projetos que community não to foram form a considerados view porque nós não about demos whether or not the assessoria para decisions of the o government financiamento deles. to Então, acho que o invest in escrutínio que nós infrastructure is prudent oferecemos or ajuda às alternatively decisões do governo para poder political and what investir we em would call pork infraestrutura. barreling E colloquially in Australia. então I would é say that necessário também at the observar se last essas election, probably decisões the têm a ver greatest com isso ou discussion se são around políticas para infrastructure poder was a ganhar discussion about votos. Na potential última wasteful eleição, spending. a maior That is where discussão the com previous relação à government infraestrutura acho que teve a invested ver in com um projects gasto that had not inútil been considered through our que o process. governo anterior An tinha independent investido em think tank projetos in que, na Australia, the verdade, Grattan Institute, não was eram really heavily projetos focused que on that tinham sido issue. And considerados it has através do been one of nosso the projeto, catalysts do for the nosso review of processo. Nós Infrastructure temos Australia um to instituto que é consider whether independente, we que avalia require esses additional projetos, teeth. e esse foi, então, The one exception to dos that fatos process that I've que just outlined a was during the Infrastructure global financial Austrália crisis, considerou que tinha que haver um where our estudo mais agency aprofundado. was E o que given governance eu acabo over de definir around $12 foi billion durante o processo worth de of funding, the financiamento Building global, Australia em que Fund, nossa and given the agência opportunity to invest it recebeu directly. That's a process that other independent bodies in Australia have controle had sobre um from time to certo time, montante para notably que fosse Infrastructure New South investido de Wales uma forma with the direta. Restart New South E Wales alguns Fund, órgãos which na allowed the Austrália investment tiveram esse tipo de of the coisas proceeds of também the em New Wales, privatization of Wales. our electricity distribution network Eles into receberam other productivity fundos, building recursos que infrastructure. deviam investir, e o que entra na privatização, por Thanks so much, exemplo, da Peter. rede Yeah, elétrica, trying again to summarize a couple então of eles questions têm que ver in the como same one. utilizar I isso. would say this category would be something like
project E preparation, para sintetizar funding várias of perguntas numa mesma pre-investment pergunta, eu activities. diria que essa So basically, categoria we know that the tem a predictability of ver funds com o for project preparation is financiamento, as key, atividades de especially in the context investimento, of e Latin American and the Caribbean recentemente countries. We may nós estimate around 5% of vimos capex que for os project fundos das preparation empresas activities. são So chave could you na explain América us Latina a e no little bit on Caribe, the representam pre-investment phase por and 5% related é o que to the vem da process and the atividade decision-making privada. process Você and the poderia nos budgeting explicar um pouquinho for it? com And I'm relação gonna a um link this with also a investimento couple of new e a questions tomada de in the audience decisão related com to the process relação of aos unsolicited bid orçamentos? Como é proposals, que if se you are faz allowed for isso? this, E eu vou and how vincular it's também related to isso com these outras funding perguntas que estariam mechanisms and vinculadas project com o preparation processo de activities. ver as Sorry to propostas put e all ver como many essas issues in the propostas same question. se Let relacionam com me os do my best to mecanismos de answer it. And I have to financiamento e as say, entidades just corporativas. É before we como get que to it, são I várias cut my teeth in perguntas numa unsolicited mesma pergunta. proposals, Eu vou tentar, market-led então, proposals. responder So da melhor I forma find it to possível. be a really interesting area, and it's one interestingly Nós, where na verdade, Australia has taken analisamos as cues, particularly propostas, from Chile, in that regard. e tudo So isso é muito we've learnt, importante para hopefully, from nós, people on this porque call in that regard. Infrastructure But Austrália thinking about funding também for planning and vê decision algumas making, opiniões, como do so Chile. Trabalhamos com algumas that rule of pessoas de lá do thumb, Chile, então, quando around 5% pensamos of no capital financiamento value para a tomada de decisões, invested in planning and essa decision regra making, I'd say, is geral, roughly in com line with our relação a expectations 40% do here as valor do well. capital que tem Although I que would ser say that investido we em expect to see a planejamento e cap tomada on de that decisões, figure. está We have some very meio large alinhado com as projects that are under expectativas que development nós in temos aqui. Australia. Mas o que The largest esperamos é being a que haja $65 um billion limite metro nesses network números. Nós in temos Melbourne, projetos muito and a grandes que estão similar sendo capital cost desenvolvidos metro em um de network in Sydney. 75 bilhões de And dólares of course, numa with rede de projects of that scale, metrô you tend e to uma push rede into também a similar na really cidade higher de level Sydney. strategic planning E environment com rather projetos than dessa having all of that envergadura, strategic planning just temos tied que into the ter single project um investment case. planejamento melhor So for e us, não só as I o say, that rule of planejamento thumb is roughly consistent. estratégico que se baseie num The caso costs só. associated with planning Então, a major regra projects forms geral part é of the consistente. standard O budget for custo many of our associado com o large agencies. planejamento So desses grandes generally, projetos tem a as ver part of com o the core funding orçamento arrangements padrão for das principais state and agências territory e, de infrastructure forma delivery geral, agencies, there is an expectation that they'll undertake strategic esse planning on a regular financiamento que vem process, das and agências from de the strategic infraestrutura plans, dos territórios e there'll be dos the development estados, of business também cases está and havendo individual planejamentos project cases. estratégicos, e então os What casos we de negócios find as a são general rule desenvolvidos is that e os planning casos is de cada underdeveloped. projeto So individual. we tend E o to que find that encontramos como uma regra both geral é we que don't o have a significant planejamento está investment as part of subdesenvolvido BAU e that ensures descobrimos mature que projects are available for não investment temos um should funding be investimento available. importante que And possa an garantir example que of os that projetos is during the amadurecidos, COVID maduros, pandemic. estejam There was an disponíveis para investimento, que acceleration haja of um investment in financiamento disponível. infrastructure in order Por exemplo, to durante a provide pandemia do an Covid, economic offset to houve um declining activity in aceleramento other areas of the do economy. investimento em infraestrutura And para poder it was oferecer uma difficult compensação for econômica, that porque investment as to be atividades directed foram meaningfully because of diminuídas the em lack várias of áreas, e pre-thought esse and planning on some investimento projects. Happy to era talk on how we importante overcame that. dirigir However, esses investimentos, noting porque that havia gap falta de planejamento in para alguns developed projetos. business cases at a state and territory level, E the ao ver Commonwealth essa Government has a lacuna fund of no $250 million desenvolvimento for desses business casos de case development. negócios, o It's governo been do deployed in some Commonwealth areas of perceived critical need, designou particularly around 250 dam milhões de dólares para projects casos de and negócios, e esse dinheiro productive foi water. enviado às However, áreas de also necessidade some crítica, especialmente strategic transport projetos de projects. represas e And água then the produtiva. really most Mas extreme também cases em alguns where projetos there is a estratégicos perception that relacionados ao state and transporte. territory E governments nos aren't casos acting on planning. extremos, We've seen the Australian government deliver tanto business que cases haja uma for projects that ultimately percepção de would be que funded exista for um state and planejamento por territory parte delivery. dos governos So a very estatais. O interventionist governo model of the australiano federal está government apresentando investing in casos de planning. negócios que os estados That vão produces terminar conflict financiando.
Então, o governo federal investe em planejamento. Isso pode gerar algum tipo de conflito, porque, especialmente nos projetos de transporte, porque muitas vezes os estados e territórios não respaldam certos projetos. Então, é necessário é importante enfatizar que o governo central tem que apoiar o projeto de planejamento. E esse processo, no longo termo, vai desaparecendo na lista de prioridades. E para dar uma ideia para vocês, a nossa avaliação de casos de negócios estão muitos centenas de dólares, milhões de dólares, milhares de dólares, e a avaliação, então, não tem que ser uma coisa muito custosa para os governos, tem que valer a pena. E nós temos visto, ou temos observado, ou temos que observar se os que propõem o projeto pagam por isso, e que não haja uma perda de incentivo. Portanto, por um custo mínimo, o governo federal, sim, aporta um valor maior. E depois temos as implicâncias sobre como desenvolver a lista de prioridades, e nós estamos, então, ali marcando onde é necessário um maior esforço de planejamento. Não gostamos de dizer que é um movimento direto, onde há um investimento de capital, mas nos gosta, sim, de ter uma maior análise e revisar melhor os casos e ter uma lista de projetos no planejamento de investimentos, e parte dessa seria paga pelo setor privado através de propostas que são feitas, e muitos dos projetos nessa lista, sim, têm um certo grau de programação e de planejamento estratégico. Isso não é sempre muito bom para a indústria. Muitas vezes, por exemplo, temos um projeto de conexão da energia solar com Singapura, e isso foi mais fácil, entregando através de um mecanismo só de entrega. Então, também temos o desenvolvimento de rodovias, que se baseia em contratos já existentes e também que se baseia no esquema de pedágio para melhorar as estradas. Então, temos que enfatizar o valor desse enfoque. Podemos ver que o operador, o concessionário, tem um papel nesse ativo e vê o desempenho dessa rede e pode investir no projeto para respaldar. E esse modelo tem uma grande história em que existe uma utilização geográfica, e a ideia foi importar esse modelo francês de operações de transporte para uma das maiores cidades da Austrália, que é a segunda cidade de New South Wales, Newcastle. Muito obrigada. E uma pergunta aqui com relação a uma área que você ressaltou que precisa ser fortalecida e que realmente fica com a parte mais frágil. Eu tenho algumas perguntas. Você tem uma equipe dedicada que faz esse tipo de avaliação com suficientes recursos humanos na Infrastructure Australia? E outra questão, como é que você consegue os dados para fazer a avaliação? Os proprietários dos projetos têm a obrigação de te passar os dados? Como é que funciona? Qual o custo total? Qual o desempenho? Aí está o desafio. Infrastructure Australia, da mesma forma que nós trabalhamos com os estudos de caso, nós temos a questão das revisão
E temos a questão dos estudos de realização, que normalmente são feitos por agências, e é claro que, uma vez que se chegue a esse estágio dessas revisões, normalmente já houve financiamento para o trabalho. Então, existe pouco incentivo para completar essas avaliações. Nós conseguimos algum tipo de financiamento, pode ser uma quantia nominal, mas deveria, pelo menos, cobrir os custos dessa revisão, dessa avaliação. Também poderia ser introduzido no próximo projeto, algo que fizesse parte de uma linha de projetos. A nossa equipe de avaliação é a equipe que oferece a avaliação das revisões, e dos oito avaliações, nós não conseguimos uma Post-Completion Review, uma PCR. Tivemos um estudo preliminar, então consideramos esses PCRs para projetos que estavam fora do nosso investimento. Temos alguma experiência com relação a isso, mas, infelizmente, não um alinhamento entre essa experiência e os projetos maiores da nação. O nosso conselho seria, ao permitir que a agência faça a avaliação, os dados estão disponíveis dentro da agência para conseguir fazer esse tipo de revisão, e o papel de uma agência independente é ter um escrutínio. O que nós precisamos fazer é quebrar o estigma que todos os projetos têm, e para que um projeto que seja entregue com atraso seja uma aberração e não seja considerado uma coisa normal. Normalmente, 3 ou 4 vão estar fora do orçamento ou atrasados, e temos que aprender com esses projetos para poder aplicar o conhecimento, e, em vez de ficar constrangidos em relação ao compartilhar essas informações, deveríamos ficar constrangidos em não compartilhar essas informações, sem permitir que os outros possam aprender dos nossos erros. Então, nossos insights, normalmente, temos muita inspiração, vem dos bancos de dados da Universidade de Oxford, e que também temos as nossas avaliações, como foram mencionados aqui. Outra pergunta que deveria ser, na verdade, um resumo de várias perguntas, e que tem a ver com a questão do estudo de casos e o financiamento, como nós vamos alinhar. E, basicamente, tem uma coisa com a qual nós trabalhamos, a questão dos componentes de sustentabilidade da preparação e o alinhamento com aquilo que nós incorporamos no projeto desde o início, nas fases de preparação, e que nós vamos utilizar algum parâmetro para poder ser aplicado. Então, como é que você vai lidar com essa fase de preparação dos projetos, principalmente com questões sociais e ambientais? É uma excelente pergunta. Eu vou falar sobre algumas questões. Em primeiro lugar, eu acho que eu diria que é muito importante dos benefícios, das prioridades desses benefícios. Então, é claro que uma visão mais estreita vai ter uma solução mais estreita, não apenas para o projeto, mas para o modelo do contrato e para a metodologia de financiamento. Então, para nós, o importante é ter uma boa avaliação, e temos que ver se as ferramentas de financiamento são corretas e se o modelo de financiamento também é apropriado, de maneira que possamos identificar oportunidades para gerar mais receita. E, frequentemente, no entanto, nós temos uma visão bastante míope
do acesso a essa receita, que sugere que, se não houver uma contribuição para o conjunto do financiamento, não vale a pena ser explorado. O que nós sim sabemos aqui hoje é que a incorporação de soluções ou benefícios de resiliência em projetos são as intervenções que geralmente as comunidades estão preparadas para pagar 5 ou 10 vezes mais. Então, as comunidades estão preparadas para pagar muito mais para ter um projeto que incorpore esse tipo de solução, e também estão preparados para pagar mais se o projeto terá o benefício de resiliência a incêndios, a erosões. Então, a compreensão dessa propensão ou essa disposição ao pagamento permite o desenvolvimento de um modelo de financiamento que possa levantar esse valor para contribuir para o projeto como um todo e os requisitos de capital. Mas eu vou passar para o Jonathan também. Eu acho que a questão tem a ver com algumas limitações que acontecem atualmente e tem a ver com as diferentes avaliações. E a questão é ver porque a Infrastructure Australia teve uma forma totalmente diferente de trabalhar, incorporando todos esses elementos, porque oferece um ponto de referência coerente para o desenvolvimento de estudos de caso e sustentabilidade, seja em termos ambientais, econômicos, governança, em termos de como contribui para esse estudo de caso ou para esse caso de negócios, mas também existe, de certa maneira, uma boa recomendação para a incorporação desses elementos. Nem tudo está tão claro como deveria estar, então, quando começamos a analisar, por exemplo, parte dos benefícios que não podem ser medidos do ponto de vista financeiro, são importantes. Existe muito trabalho que tem que ser feito além do mais, para poder compreender e ver, e também muito trabalho dentro da infraestrutura, e como também nós valorizamos também questões como resiliência, quando nós começamos a compreender como nós vamos mitigar o risco em diferentes sistemas e como é que você vai poder quantificar isso dentro de um caso de negócios. E eu acho que essa é a parte mais importante, a ponta do iceberg. Mas nós estamos trabalhando muito com o CSRO e que também é a Agência de Resiliência Nacional para conseguir ter alguns elementos para ver como começar a avaliar todos esses elementos e principalmente resiliência dentro do desenvolvimento do seu estudo de casos de negócio. Eu gostaria de falar sobre a questão da sustentabilidade, principalmente com relação a finanças. Então, quando você está avaliando o projeto, você vai avaliar também níveis de financiamento, ver se existe defasagem, e você oferece recomendações com relação a como lidar com essa defasagem de financiamento, a diferença entre as tarifas e o custo total do projeto, por exemplo, ou isso, de certa maneira, vai passar para o setor dos reguladores ou para os governos? Normalmente, um caso de negócios que ofereceria um pacote. No entanto, frequentemente isso acaba sendo desenvolvido em colaboração com os governos regionais ou as autoridades do governo federal. E, frequentemente, essa questão do pagamento do usuário está muito desenvolvido dentro dos estudos de caso. E esse subdesenvolvimento se deve principalmente às opções, ao fato dessas opções serem politicamente difíceis. Fica muito mais fácil politicamente ver simplesmente um projeto financiado a partir de uma receita consolidada, porque temos uma série de questões fiscais. Então, nosso conselho tem a ver, a questão é ajudar as pessoas a compreender os seus projetos e ver que mecanismos são apropriados e o valor que poderá ser oferecido, conectando os projetos com essas partes do governo
que têm um pouco de habilidades comerciais para poder apoiar as considerações dos fundos alternativos. E também relacionado também à última questão e também a anterior, tem a ver também com outra questão da sustentabilidade, que é a questão fiscal, a sustentabilidade fiscal e a vulnerabilidade fiscal. Nós temos a questão da abordagem, principalmente algo que afeta qualquer tipo de compra de projetos de infraestrutura e comprometimento de recursos públicos. Não sei se vocês têm algumas melhorias ou mudaram a abordagem ou a análise que é preciso feito para poder analisar a vulnerabilidade fiscal, ou existe uma coisa mais genérica que tem a ver muito mais com o impacto macroeconômico, etc. Como é que é a abordagem em termos de vulnerabilidade fiscal? Realmente é uma excelente pergunta. Nós nos enfocamos muito mais nos sistemas e nas redes e as considerações que têm a ver com o investimento governamental na infraestrutura. A nossa organização assumiu uma posição em que o investimento na infraestrutura estava abaixo do nível desejado. Havia um déficit quantificável e nós desenvolvemos a nossa conversa para poder dizer: o investimento não está bem direcionado. Eu acabei de assinalar 2 tipos de investimento. Em primeiro lugar, nós temos um investimento centrado em níveis mínimos de serviços para a comunidade. Nós gastamos 27 bilhões de dólares por ano em obrigações comunitárias. O que nós descobrimos é 40% disso, ok. Então, o que nós estamos dizendo é que é dinheiro sendo gasto. Por exemplo, uma rota de ônibus que foi desenvolvida principalmente antes para um bonde, para um aquário, que foi queimado antes de 1900. E aí, de repente, acabou chegando a ser um ônibus e todos passando por essa mesma rota, subindo por uma série de ladeiras, e esse ônibus continuou com essa rota desse bonde durante mais de 100 anos, e houve incêndios, depois tudo se transformou numa área residencial, com grandes oportunidades para poder revisar essa rota, para modificar a rota, para ser muito mais rápida, com melhor serviço para os clientes. Então, o que nós dizemos? Nós achamos que existe uma incapacidade, uma falta de maturidade do governo de poder avaliar e modificar as diferentes abordagens. Além disso, se você quiser, todos esses projetos subcomerciais ou subeconômicos que são oferecidos apenas para um bom padrão de vida da comunidade, nós temos aqueles que oferecem um maior impacto econômico e valor comercial. E para nós, o nosso foco tem sido tentar melhorar o processo decisório para poder que esses projetos sejam entregues sob um modelo que seja tanto do ponto de vista comercial, mas também em termos de segurança de alta qualidade, pudessem se adequar ao perfil de risco desse ativo. Então, o que nós acabamos vendo? Quando os projetos têm uma capacidade de gerar muita receita, normalmente está muito bem visto, que é para telecomunicações, para recursos elétricos, ou também para projetos de transporte urbano. E aí nós vemos que vamos passar esse risco para o setor privado e, frequentemente, através de um modelo regulado, esses ativos podem ser geridos, que poderá fazer com que exista uma melhoria desses ativos. Então, estradas, serviços de rodoviários, ativos de eletricidade, assim como telecomunicações móveis. Normalmente, eram linhas fixas, mas atualmente se trabalha principalmente com a rede de fibra ótica, mas a ideia é que esses investimentos possam, por exemplo, como o da fibra ótica, mas, em última instância, esses projetos serão contestados através de algum tipo de evento de privatização. Então, o que nós não queremos ver é que ativos que tenham potencial para um investimento comercial com bom retorno
com o mercado bem regulado, acabem sendo retidos pelo governo de maneira desnecessária, porque evita investimento em outras áreas de serviço mínimo que cumpram com as obrigações comunitárias. Então, nós oferecemos conselhos e principalmente para garantir que o financiamento adequado esteja disponível para esses níveis mínimos, de maneira que 1 em 20 pessoas que possam viver numa comunidade distante que não tenha acesso à água potável hoje, tenham acesso à água potável no futuro, porque existe uma grande defasagem entre os serviços remotos e os dos grandes centros urbanos que fazem com que a gente possa ter um bom padrão de vida. Muito obrigada, então, pela sua apresentação. Eu tenho apenas uma pergunta que nós recebemos. Eu gostaria de ler, é uma forma boa para poder terminar essa conversa, que é, seguramente várias pessoas devem entrar em contato com você para aprender com a sua experiência. Se você tivesse que dar algum conselho para países na América Latina com relação a isso, que tipo de guia você daria? Quais seriam as 3 coisas principais que deveriam ser feitas e aquelas que você não copiaria do modelo australiano? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, venham falar conosco. Nós estamos aqui estamos aqui às 6 da manhã, tendo uma conversa com vocês, porque realmente valorizamos esse compartilhamento de informações. É a nossa responsabilidade, nosso dever compartilhar a nossa experiência. Então, é claro que através do Anchor e de outras pessoas aqui, por favor, entre em contato conosco, porque adoraríamos poder encontrar a oportunidade para poder compartilhar a nossa experiência. Em segundo lugar, e isso é uma coisa e tem a ver com uma conversa importante, é importante encontrar as pessoas corretas, de forma que o papel que uma agência como a nossa poderá desempenhar é motivada pela ideia de encontrar pessoas que possam compartilhar um propósito comum e a compreensão da missão da organização, que possam ser capazes de investir no desenvolvimento de habilidades, capacidades. Então, nós temos programas de treinamento, Jonathan e eu vamos dar um curso com relação à infraestrutura, fazemos o desenvolvimento de estudos de caso, e realmente isso é fundamental. E, em terceiro lugar, provavelmente, uma coisa que você não deveria fazer, não seja muito rígido na aplicação das ferramentas que não são adequadas. Então, nós investimos muito, durante muito tempo, na defesa da análise de custo-benefício que nós tínhamos, em vez de investir no desenvolvimento de uma ferramenta para ter um papel mais sofisticado no processo decisório. Então, é muito importante reconhecer que não existe uma só ferramenta capaz de resolver tudo. A nossa metodologia nunca é estática. A avaliação da metodologia é uma coisa que se desenvolve constantemente. Nós temos que ter maturidade para investir na melhoria do processo decisório. Tendo dito isso, entre em contato, por favor. Será um grande prazer recebê-los e ajudá-los. Muito obrigada. Agradecemos muitíssimo por estarem aqui. Provavelmente agora vocês já devem ir tomar café da manhã. Muito obrigado por participar. Gostaríamos de agradecer também ao público e perdão por não poder responder a todas as perguntas e, principalmente, muito obrigado também ao Departamento Nacional de Planejamento da Colômbia, que enviou uma série de perguntas que poderiam ser discutidas aqui hoje, mas seguramente poderemos tentar promover essa conversa e também com relação à necessidade de colaborar. Eu gostaria também de agradecer ao Tomás por estar aqui conosco e passaria, então, a palavra ao Gastão para as considerações finais. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, Anchor, Jonathan e Peter. Realmente, muito obrigado pela sua generosidade, por compartilhar tantas informações e experiência, e muito obrigado ao Tomás também pela sua fantástica moderação.
nós não poderíamos ter terminado melhor o dia do que aproveitando a sua oferta. É isso que nós vimos. Nós somos parte desse processo, dessas experiências, para poder ser capazes de compartilhar conhecimento e boas práticas para poder melhorar a nossa institucionalidade. Isso é fundamental. E a nossa região tem uma série de oportunidades, e eu acho que é uma forma fantástica de terminar o dia, que foi um dia bastante pesado. Amanhã teremos outro dia cheio de painéis interessantes. Eu sei que sou o único obstáculo entre vocês e o seu café da manhã, e para outras na região vão agora tomar o seu aperitivo, alguns drinks, não vão mais gastar o seu tempo. Por favor, sintam-se à vontade, entrem em contato conosco, estaremos à disposição para colaborar, para poderem melhorar as nossas instituições. Como poderão ver aqui, nós temos uma série de painéis interessantes amanhã. Por favor, participem e tenham uma boa noite. Muito obrigada. Thank you very much.